2.270.365 é o número de pessoas que foram mortas na opção A, por Deus Todo-Poderoso, a entidade de máxima bondade criadora do céu e da terra, ou opção B, seu vassalo, Satanás, o inimigo, o acusador. Qual desses dois personagens é responsável de forma direta ou indireta pela morte inimaginável desse número assustador de pessoas? Amigo religioso, no vídeo de hoje eu quero te convidar para conhecer a resposta dessa pergunta, que é uma questão crucial e traz inúmeras implicações para a crença ou a descrença, pois questões como essa colocam em conflito os nossos valores e anseios morais. Então fique comigo até o final e vambora pro vídeo. Eu sou especialista em teologia reversa, o que por sua vez culmina em contra-apologética. Ou seja, assim como você vai ver no vídeo de hoje, eu vou te mostrar coisas que existem na religião, na Bíblia, que seu padre, seu pastor, seu líder religioso jamais teria coragem de te mostrar. A primeira coisa que você religioso que está assistindo esse vídeo tem que ter em mente, que o intuito deste não é te atacar, não é te ofender, nada disso. Eu, quando era cristão, eu nunca tive acesso a isso que vocês vão ver agora, aqui nesse vídeo. Então eu peço com toda humildade, com todo carinho, com toda presteza, a Vossa Senhoria, a qual está assistindo esse vídeo, que o assista de mente aberta, permitindo-se questionar, se indagar e refletir sobre as condições morais daquilo que você, quanto indivíduo, acha que é certo e o que é errado. Feito esse preâmbulo, tendo isso em mente, o vídeo será muito produtivo para você e trará grande valoração para os seus conceitos daqui em diante. Então vamos começar agora. A primeira coisa que eu quero que você reflita é quem é o verdadeiro vilão da Bíblia. Pela tradição religiosa, por aquilo que é espalhado dentro das igrejas, em filmes, em peças teatrais e por aí em diante, nós temos a noção de que o diabo, Satanás, o capeta, é o principal vilão da religião judaico-cristã. Entretanto, será que isso é um fato verdadeiro? Será que o diabo, o capeta, é o maior vilão presente na Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Então eu quero que você, agora, com a mente aberta, pare e pense. O diabo é o maior vilão da Bíblia? A resposta para essa pergunta é não! Não, meu amigo e minha amiga, o diabo, Satanás, Lúcifer, ele não é o maior vilão da Bíblia. O maior vilão da Bíblia é Deus. Eu sei que é complicado, eu sei que é impactante, eu também já fui católico, já fui evangélico, e quando eu comecei a ver essas coisas na Bíblia, eu tive o mesmo impacto que você está tendo agora. Então é totalmente compreensível e assustador no primeiro momento. Mas eu lhe convido para continuar assistindo, ler comigo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e tirar as suas próprias conclusões de maneira respeitosa, de maneira a refletir sobre tudo isso que nós vamos ver aqui hoje. Antes disso, tenha em mente que eu não estou aqui para te desconverter, lhe tirar da religião. Eu só vou lhe mostrar o outro lado da moeda, aquilo que eu queria que tivesse me mostrado quando eu era religioso. A primeira coisa que você tem que saber é que Satanás, ele não pode fazer nada sem autorização de Deus, tá? Vamos começar em Jó para você entender isso. Quem era Jó? Jó era o mais fiel servo de Deus. É o que está dizendo aqui pra gente no capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Então você vê que é um cara que seguia os preceitos
corretos do Senhor, e o Senhor se orgulhava de Jó. Por ele ser um ótimo servo a Javé, Jó tinha de tudo: ovelhas, mulheres, filhos, riqueza. Era um homem poderosíssimo e abençoado por Deus. Um belo dia, após rodear a terra, Satanás chega para Deus e Deus o indaga: olha, você percorreu a terra, você viu aí o meu servo Jó? Né? Deus ali contando ali uma vantagem em cima de Satã, se orgulhando do seu servo. E Satã indaga para Deus o seguinte: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura não lhe levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens, eu te garanto que te lançarás maldição em rosto. Então Yahvé disse a Satã: pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estenda tua mão contra ele. E Satã saiu da presença de Yahvé. O que acontece depois dessa passagem é que Satanás e Deus, vai cair fogo de Deus do céu, vai queimar as ovelhas, os animais. A família, os servos de Jó vão ser imaculados. Jó vai ficar em total decadência e vocês sabem o resto da história. Esse é o tipo de história que é usado nas igrejas para demonstrar o quanto que um servo tem que ser temente e fiel a Deus, que depois vai ganhar tudo em dobro. Vai ganhar filhos novos, esposa nova, animais novos, casa nova, tudo novo. E tudo em dobro. Com coisa que isso vai substituir o amor, carinho e afeto pelo filho ao qual você perdeu. Não substitui. Eu tenho filho ao qual eu amo demais. E se um dia eu perdesse meu filho, eu poderia ter outros 500, que jamais substituiria o meu amor, meu carinho e a minha dor de perder meu filho. Então, não justifica. Mas enfim, o ponto central dessa passagem que eu mostrei para você é para que você perceba que Satanás só pode fazer qualquer coisa sobre a tutela, sobre a autorização de Deus, de Yahvé. Fora isso, não dá. Não existe outra passagem na Bíblia em qual Satã tenha qualquer demonstração de poder superior ao do divino. Toda a Bíblia, a família de Jó e seus servos são as únicas pessoas a quem Satã consegue matar na Bíblia inteira. E sobre a autorização de Deus. Deus autorizou ele fazer isso. Se ele não tivesse autorizado, ele não poderia fazê-lo. Beleza? Em Atos dos Apóstolos 5, você vai encontrar a história que é chamada a fraude de Ananias e Zafira, que eles venderam ali os seus bens, reteram uma parte daquele valor e não entregaram tudo que tinham que entregar para Deus, E aí o que acontece é o seguinte, é que quando eles são indagados por um dos apóstolos, o Pedro, acontece o seguinte: gente, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo-o, não permanecia teu e vendido, não disporias do dinheiro à vontade? Porque, pois, concebeste em teu coração esse projeto, não foi ao homem que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu, bateu as botas, Em seguida, aqui embaixo a gente tem que a sua esposa, Safira, é feita a mesma indagação, E aí foi falado, Porque vós pudestes de acordo para tentardes o Espírito do Senhor. Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, eles levarão também a ti. No mesmo instante, ela caiu a seus pés e expirou. Também morreu e bateu as portas. Então você pode ver, meu amigo e minha amiga, que uma mentira já é suficiente para que o personagem Deus retire a vida das pessoas dentro do contexto desse livro, Na realidade não é assim. Tem gente que abusa de criança dentro de uma igreja e não acontece nada porque Deus não existe. Mas dentro do contexto da Bíblia, na verossemelhança bíblica, só pelo fato de você mentir em relação a din-din, passa o facão, Para quem ainda está com dúvida de que Deus é um personagem maligno, criador do mal e da desgraça, ele deixa isso bem claro, é o próprio personagem falando isso em Isaías 45, versículo 7. Olha o que diz aqui: eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, Yahvé, faço tudo isso. Gente, não sou eu que estou inventando. Essa daqui é a Bíblia de Jerusalém.
considerada por muitos teólogos, muitos estudiosos, a melhor tradução que existe. Está sendo bem claro aqui que Deus é o criador do mal dentro do contexto bíblico. Dentro da narrativa bíblica, na verossimilhança bíblica, ele é o vilão. Se você ler um pouco da história de Israel, da história de Judá, recomendo aqui a Bíblia Desenterrada, você vai perceber que o povo daquela região, daquela cultura, tinha a noção de que Deus era uma entidade maligna. Tanto que quando eles eram conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, o templo era destruído pelos romanos, tudo isso, eles tinham a noção de que era punição de Deus, se utilizando desses povos, né, dessas outras culturas, para punir o povo de Israel por sua desobediência, por sua falta de fé, falta de respeito enquanto a Javé. Ora, não é isso o conceito da punição de Deus a Sodoma e Gomorra, que eles estavam em promiscuidade, né, desobedecendo às leis divinas, tudo isso. Então Deus foi lá e destruiu as duas cidades. Não foi isso que aconteceu no dilúvio da Arca de Noé, Deus punindo a sua população, punindo o mundo inteiro por desobediência, por estarem corrompidos. Então essa noção de que Deus era um agente do mal, um agente causador de dor e sofrimento, era uma visão coerente com o pensamento do povo israelita daquele período. Os cristãos modernos, numa civilização secularizada, humanista, é que querem interpretar isso aqui de outra maneira, tá? Que querem colocar outra perspectiva, querem colocar um olhar não vilanesco no seu Deus do mal, no seu personagem maligno. É por esse motivo que a tradição, e não a Bíblia, tá? Na Bíblia o vilão é Deus. A tradição se incumbiu de criar um vilão para Deus, que é o diabo, que é Satanás. Fora da tradição, na Bíblia, nesse livro aqui, no contexto do povo de Israel antigo, no povo de Judá antigo, o vilão era Deus. Só que isso pega muito mal para os negócios. E isso seu pastor, seu padre nunca vai te contar. Agora uma pequena pausa para uma reflexão antes da gente ler o próximo capítulo. Eu imagino que você seja uma pessoa de bem, uma pessoa coerente, honesta, preza pela moral, pelos bons costumes, pela boa vizinhança. Eu penso que você é uma pessoa de bem, certo? Eu tenho certeza absoluta que você é absolutamente contra ter pessoas como escravos, ter pessoas como objeto, certo? Pois bem, se eu estou certo, então você é contra a escravidão. Sim ou não? Responde aí pra mim. Você é contra a escravidão? Beleza. Show de bola. Se você é contra a escravidão, você vai ser totalmente contrário ao que nós vamos encontrar em Êxodo, capítulo 21, que vai dizer o seguinte: leis acerca dos escravos. Escravos, não é servo, não é empregado, é escravos, tá? Eis as leis que lhes proporais. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, mas no 7º sairá livre, sem nada a pagar. Se veio sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá a esposa. Se o Senhor lhe der mulher, e esta der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre, o seu senhor fará-lo-á aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha como a sovela, e ele ficará seu escravo para sempre. Então, como vocês puderam observar de forma clara, Deus, ele não só endossa a escravidão, como ele dá regras de como você possuir um indivíduo, uma pessoa como objeto, por um período ou para sempre. Pessoas são vendidas e compradas como se fossem, literalmente, objetos. Trechos como esse de escravidão na Bíblia, nenhum padre, pastor ou teólogo jamais vai te contar. E existe todos esses trechos aqui falando de escravidão, inclusive no Novo Testamento. Agora eu peço a você que abra a sua Bíblia e confira toda essa lista aqui de passagens que falam sobre escravidão.
leve para sua igreja, pergunte para o seu padre, para o seu pastor, para o seu líder religioso, lhe explicar o contexto dessa escravidão, porque, sinceramente, não dá para justificar o injustificável. Veja bem, eu particularmente fico horrorizado quando eu ligo a TV e vejo qualquer notícia de que mulheres foram apedrejadas pelo Talibã ou até mesmo pelo Estado Islâmico. Eu acredito de coração que você também fique horrorizado com essa prática. Entretanto, quando a gente pega Deuteronômios 22, no versículo 20, você vai ler o seguinte: contudo, se a denúncia for verdadeira, se não acharem as provas da virgindade da jovem, levarão a jovem até a porta da casa do seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa do seu pai. Deste modo extirparás o mal do teu meio. E continua, olha aqui o que vai dizer o versículo 23. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem, por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Então vejam que absurdo, e continua discorrendo os absurdos aqui por toda a Bíblia em relação a isso. Leia comigo agora Levítico capítulo 20, o versículo é o 13. O homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Preste atenção, por mais que você, quanto cidadão, não concorde com a relação de pessoas do mesmo sexo, você não acha que é demais um livro instruir para que essas pessoas sejam assassinadas, como ocorre em países radicalizados? Que na verdade esses países a qual nós chamamos de radicalizados, que apedrejam mulheres, escravizam pessoas, matam homossexuais, matam pessoas que não pertencem à sua religião, na verdade eles só estão fazendo aquilo que o livro deles manda fazer. Os cristãos, os religiosos da civilização secularizada e humanista a qual nós vivemos, é que olham para isso aqui e ficam horrorizados. Como eu sei que muitos de vocês agora estão horrorizados com essas passagens. Bom, talvez você esteja pensando que o que eu acabei de falar é um absurdo. Entretanto, o que a gente está vendo com a ascensão do Talibã no Afeganistão é que quando eles retomaram o território, eles estão pegando todas as meninas virgens que não conheceram algum homem e estão pegando estas para espólio de guerra, não é isso? E estão casando com elas até meninas jovens de 12 anos e tudo. Portanto, eu te convido a ler Números, o capítulo 31, o versículo 17, que vai dizer o seguinte: matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino. Matai também todas as mulheres que conheceram o varão coabitando com ele. Não conserveis com vida, ou seja, é só para não matar quem? Meninas virgens que ainda não coabitaram com o homem, e elas serão vossas, serão suas propriedades, seus espólios de guerra. Agora eu pergunto para você, qual a diferença do que está descrito aqui nesse livro sobre o que nós estamos vendo acontecer em países que são dominados pelo Estado Islâmico, em países que são dominados pelo Talibã? Qual a diferença? O que o diabo fez de pior na Bíblia? Me mostre o que o diabo fez de pior na Bíblia que Deus não tenha feito igual ou pior que ele. Me mostre uma coisa, só uma. Com certeza você é uma pessoa que acha que sacrifícios humanos para qualquer divindade é algo abominável, né? Muitas pessoas intitulam sacrifícios humanos para alguma entidade como sendo algo ligado a práticas satanistas, práticas demoníacas, não é isso? Então com certeza você é absolutamente contra essas práticas. Mas e se eu te disser que na Bíblia é repleta de trechos como esses? Deus aceita sacrifícios humanos. Como nós podemos ver, por exemplo, aqui em 2 Samuel, o capítulo 21. E aí você vai pegar o versículo 14 e você vai ler o seguinte: então sepultaram os ossos de Saul e dos seus filhos Jonatas na terra de Benjamim em Sela, no túmulo de Cis, pai de Saul. Tudo que o rei tinha ordenado foi cumprido, e então Deus se compadeceu da terra. O que tinha sido ordenado aqui? O sacrifício dos descendentes de Saul. Você pega a sua Bíblia e lê 2 Samuel, o capítulo 21, de 1 a 14,
que você vai ver como que foi feito esse sacrifício para Deus, sacrifícios humanos. Bom, o que você tem que entender, depois de tudo isso que eu mostrei, é que isso não foi nada. Existem muitos trechos tão ruins ou piores do que esses na Bíblia. Esse livro é repleto de mortes, de absurdos, do início ao fim. O que você tem que entender é que esse livro foi escrito por um patriarcado, estilo Estado Islâmico, estilo Talibã. Foram pessoas como essas que escreveram esse livro. E é esse livro que querem colocar na nossa sociedade como guia da moral e dos bons costumes. Agora eu pergunto para você, se você não é a favor da pena de morte por apedrejamento para mulheres que não são virgens no dia do casamento, o que você está fazendo seguindo esse livro? Se você é uma pessoa de bem, que odeia qualquer tipo de possibilidade de que uma pessoa seja posse de outra, seja escrava, o que você está fazendo seguindo esse livro? Se você é contra mulheres usarem burca, serem submissas ao marido, serem objetos sexuais, o que você está fazendo seguindo esse livro? Se você é uma pessoa decente, com certeza você vai ser contra a morte dos homossexuais também. Assim, é óbvio que a pessoa que foi doutrinada desde a infância vai tentar de todas as maneiras alguma ginástica mental para justificar o injustificável. Talvez você que está me vendo agora esteja tentando isso, falando coisas como mas isso é no Antigo Testamento. Só que não, o Novo Testamento também é repleto dessas imoralidades. Talvez você esteja pensando, olha, mas a Bíblia é um livro escrito por homens, e você vai fazer o quê? Vai jogar isso fora? Assim, meus amigos, hoje nós estamos na Era da Informação. A Era da Informação nos possibilita canais como o próprio YouTube, onde uma pessoa pode chegar para você e te mostrar aquilo que nenhum pastor, nenhum padre jamais vai te contar, jamais vai te fazer ler esses trechos que estão contidos aqui e que eu li para vocês. Trechos de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade estilo Estado Islâmico, estilo Talibã, que escreveu esse livro aqui para ter pessoas como posse, para as mulheres serem tratadas como objetos. É isso que você quer para a sua sociedade secularizada e humanista? Acredito que não, né? Então, amigo religioso, amigo cristão, esse foi um pequeno vídeo com apenas alguns trechos, porque não dá para colocar tudo em um vídeo, senão teria horas, para que você pudesse refletir, para que você busque uma reflexão sobre as suas crenças, sobre a sua moralidade. E eu tenho certeza que você, se pensar, se você refletir, você vai chegar à mesma conclusão de que as coisas que estão contidas aqui, as ordenanças de Deus, as ordenanças da Bíblia, são coisas inaceitáveis. São coisas de uma sociedade da Era do Bronze, a qual nós, de uma civilização que passou por inúmeros debates filosóficos acerca da moral, da ética, da justiça, não aceitamos mais. Se você chega no final de tudo isso e conclui que a Bíblia é sim um livro moral, é sim um livro ético, me desculpe, mas me parece que você tem algum problema. Você deveria buscar algum tratamento. Agora, se você chegou até aqui, refletiu sobre todas essas passagens abomináveis e chegou à mesma conclusão que todos deveriam chegar, de que esse livro é um livro nojento, asqueroso, com práticas abomináveis que não deveriam mais ser praticadas no nosso mundo atual, então parabéns. Você é uma pessoa digna, íntegra, e que eu espero de coração ter ajudado a refletir sobre as coisas que estão contidas aqui, sobre esse conteúdo abominável que segue na Bíblia do início ao fim. Então é isso, eu peço a você um voto de confiança, se inscreve no canal, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Fiquem agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa que me apoia, me incentiva, tá sempre comigo. Se você puder, torne-se membro e ajude esse canal a crescer. Vai aparecer agora para vocês aí a sugestão de vídeo, continue conosco clicando em algum deles. Então é isso, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui!